e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal do Capitalismo Consciente Brasil. Eu sou a Juliana e este é mais um capítulo da websérie Capitalismo Consciente na Prática. Quem será que está aqui comigo hoje? Quem será? É o Paulo Boneff, da Gerdau. Ele é líder global de responsabilidade social da Gerdau e também gerente geral do Instituto Gerdau. O Paulo é responsável pelos projetos e processos de responsabilidade social na Gerdau, como investimento social e voluntariado. Ele lidera uma equipe corporativa com o objetivo de apoiar as operações da Gerdau em 10 países, pelos compromissos e certificações de sustentabilidade e também as iniciativas da economia circular da Gerdau. Paulo é bacharel em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em negócios globais na Escola Superior de Comércio de Troyes, França. Membro da Liga Entrepreneurs e da Responsible Leaders da BMW Foundation. Voluntário em organizações sociais como a Junior Achievement, Habitat para a Humanidade e a Teto. Que legal. Vem para cá, Paulo. Desi? Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme, enorme. Eu esperei muito por essa data para você estar aqui com a gente. Obrigada por esse espaço na sua agenda. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês, todos os amigos do Capitalismo Consciente Brasil. É uma honra acompanhar o movimento já há vários anos e estar aqui dividindo um pouquinho da nossa jornada com vocês. Que alegria. Obrigada mesmo. E vamos lá, então, começar esse nosso bate-papo de hoje. Já vou assim, logo de cara, perguntando em que momento da sua jornada empreendedora que você percebeu essa afinidade com o capitalismo consciente. Legal. Acho que é importante trazer um pouquinho da jornada da Gerdau para contextualizar aonde que esse momento se materializou. Né? Quando a Gerdau estava com 110 anos, isso era mais ou menos lá um pouquinho depois de 2010. Hoje, em 2023, a Gerdau tem 122 anos, uma empresa brasileira com essa idade. E naquela época, mais ou menos com 110 anos, a gente estava passando por algumas reflexões. Qual é a Gerdau que nós queríamos ter no futuro? Qual é o tamanho de empresa? Qual é o legado que nós gostaríamos de entregar? E pensando muito nesses próximos 100 anos que vão vir. E nesse entendimento, e olhando para o mundo, esse mundo diferente que a gente está vivendo depois dos anos 2000, o pessoal chama de mundo VUCA, né? Que é muito volátil, as coisas mudam muito rápido, a nova economia, a digitalização e os meios de comunicação tão diferentes. E a gente entendeu que a Gerdau deveria mudar também. Então, a Gerdau, a partir de 2012, ela começou um projeto de mudança de cultura, ela começou também um processo de mudança de governança, né? Uma nova etapa na governança, um novo capítulo na governança da empresa, e ela decidiu fazer algumas alterações. A nossa cultura, ela teve um processo de quase 7, 8 anos de transição, de amadurecimento, de implementação, até chegar ali mais ou menos 2020, 2021, onde a gente entende que estava numa fase já de chegamos na linha de chegada da transição, né, mas não no processo de evolução. E dentro desse processo, talvez ali no ano de 2017, 2018, a gente começou a discutir muito a questão de propósito. Qual seria o novo propósito da Gerdau? Essa discussão ela veio porque na mudança de governança, a Gerdau tinha na liderança da empresa os membros da família, que é acionista majoritária, a família Gerdau e Johann Peter, que decidiram passar de uma gestão de CEO e de C-Level para o nível de conselho de administração. Então, eles continuam acompanhando a empresa, mas com uma relação diferente. E pela primeira vez, a partir de 1º de janeiro de 2018, o Gustavo Werneck assume como CEO da Gerdau, sendo a primeira pessoa, até então, não da família, a assumir a liderança da Gerdau. E nesse processo, o Gustavo falou, bom, a gente também tem que olhar para o propósito. A gente era muito guiado por um propósito de família, né? Que o pessoal chama, o termo em inglês, family driven, para passar por um propósito de business, de negócio. Né? E nessa construção, a gente tem qual é a grande contribuição da Gerdau para o mundo? O que a gente agrega para a sociedade? Né? E enquanto sociedade, a gente olha muito para... São 2 P's, né? Que são as pessoas e o planeta. A gente precisa estar gerando impacto positivo para esses dois grandes e importantes públicos para a nossa sobrevivência para os nossos próximos 100 anos. E nessa toda essa revisão de propósito, de cultura, de uma liderança consciente, a gente acabou encontrando esse movimento do capitalismo consciente, que surgiu nos Estados Unidos, onde a gente também tem operação,
E aqui no Brasil a gente veio conversar com a liderança do Capitalismo Consciente Brasil, e a partir de 2018 eu diria que essa amizade, essa relação de longo prazo começou a ser construída. Ah, que legal. E a Gerdau está conosco já há 3 anos, então, assim, vocês estão sempre fazendo as formações, estão participando de todos os eventos, é uma honra para a gente ter uma empresa com mais de 100 anos aqui associada no nosso ecossistema, assim, é uma honra de verdade. E olha só, com mais de 100 anos, conta para a gente aqui, já estou super curiosa, quais são as práticas conscientes que vocês têm, que vocês fazem, enfim, conta tudo, não me esconda nada. Legal. Eu gosto muito da mandala que o Capitalismo Consciente utiliza, né? Dos 4 terrenos, que até representa esse desenho na parede atrás de ti das 4 cores, né? E que reflete muito o que a gente vivencia na Gerdau. Eu comentei um pouquinho sobre cultura, né? E essa transformação cultural que a gente fez foi muito para fortalecer uma liderança consciente, uma cultura consciente, né? Essa cultura consciente, ela entrega um propósito maior, como é o nome que o Capitalismo Consciente chama, e tudo isso acontece por meio de uma liderança que tem que estar consciente do seu papel de indivíduo na sociedade, e a partir de indivíduo, o que eu no coletivo, que é a empresa, vou estar agregando. Se a gente olha para a história da Gerdau, que é uma empresa criada por imigrantes alemães que vieram para o Brasil e começaram a empresa lá em 1901, uma empresa de uma fábrica de pregos, com 21 funcionários em Porto Alegre, a virar hoje uma empresa que no último ano teve faturamento de 73 bilhões de reais, né, e com uma operação não só no Brasil, mas em outros países aqui do continente americano, com 35 mil funcionários. 35 mil? 35 mil pessoas que trabalham todos os dias para construir a Gerdau. E esse grupo, ele parte muito desse espírito intraempreendedor e de entender o seu papel na sociedade e dentro da organização. Por isso que a gente fala que a liderança consciente na Gerdau não são só as pessoas que estão sentadas no conselho ou na diretoria executiva, mas são todos os funcionários. Porque todo funcionário ele exerce o papel de líder em algum momento, seja numa tomada de decisão, seja liderando a sua equipe, seja num processo, numa função, e ele tem que ter essa consciência. Então, eu diria que dentro da mandala, né, talvez a liderança consciente seja o elemento mais presente hoje nas nossas discussões, apesar que os outros 3 elementos da mandala, como eu comentei, do propósito, da cultura, e também o foco no stakeholder, está muito presente no nosso dia a dia. Mas a gente acredita muito que a Gerdau que nós construímos em vários capítulos até hoje, e que vamos seguir construindo, ela passa muito pelas pessoas. E essa consciência nas pessoas é fundamental. É isso que a gente, até quando a gente está envolvido com o capitalismo consciente, tem a oportunidade de estar junto, seja nos congressos, nas lives, ou nos debates, ou até próprio no Conselho Emérito, onde o Gustavo Werneck, nosso CEO, participa. Sim. É muito nessa crença de contribuir para a construção de um ecossistema. A gente não adianta a gente fazer as coisas tudo direitinho do muro para dentro da Gerdau e não estar contribuindo do muro para fora. Essa é uma crença que vem muitas gerações da própria família Gerdau e Rampeta, que sempre acreditou, a gente precisa contribuir para o desenvolvimento das comunidades, das cidades onde a gente está presente. Com certeza, com certeza. Alguma ação que você possa destacar para a gente aqui, para toda a nossa audiência, que vocês fazem com o público nas cidades, se você puder destacar das práticas? Eu acho que é legal comentar de um projeto novo, que deve estar completando agora 1 ano e meio, nas próximas semanas, que foi um pouco desse raciocínio também temporal. Quando a gente estava completando 120 anos, agora 2 anos atrás, a gente fez uma reflexão. O que a Gerdau poderia dar de presente para a sociedade por ter chegado até essa marca de 120 anos? E aí a gente construiu um projeto chamado Reforma que Transforma, que é o principal projeto social da história da companhia, onde a gente assumiu, no momento zero do projeto, uma meta pública de reformar 13.700 casas de brasileiros e brasileiras em 12 cidades ao longo dos próximos 10 anos. Isso começando no ano de 2022. E esse projeto, para a gente, é a materialização disso. Quando a gente fala do nosso produto, que é o aço, muito dele vai para a construção civil. A construção civil é a construção de casas e edifícios onde as pessoas moram. E quando você olha qual é o grande problema social ligado à construção civil, é a moradia.
E a moradia não é só falar sobre casa, é falar sobre saúde, problemas respiratórios, por exemplo, é falar sobre alimentação, é falar sobre segurança, é falar sobre relacionamento familiar, é onde os pais têm a oportunidade de educar os filhos, né, e os filhos terem um ambiente salubre para poder estudar fora do horário escolar. Então, falar sobre casa é também falar sobre saúde, sobre educação, sobre qualidade de vida e vários outros elementos. E a gente assumiu esse compromisso que a gente vai reformar 13.700 casas de brasileiros e brasileiras até 2031. Já reformamos 480 no primeiro ano do projeto. Ai, que legal! Para a gente isso é um exemplo de como a gente pode contribuir para deixar um legado. Né? Sem dúvida A gente está focando nas cidades, nessas 12 cidades que a gente está presente e que a gente entende que nos ajudaram por muitos anos a construir a Gerdau. Então também é um momento da gente poder deixar esse legado para essas regiões. Quanto carinho, inclusive, né? Tem muito carinho na sua fala. Muito gostoso saber desse projeto maravilhoso. E imagina assim, 35 mil funcionários, é praticamente uma cidade, né? 35 mil pessoas, meu Deus, que legal. E na pandemia, a gente está saindo, né, de 2 anos aí de pandemia, uma loucura, enfim, muitas adaptações, a gente teve que fazer muita coisa. Como que foi para vocês aí nessa operação toda, né? Vocês têm 35 mil pessoas envolvidas, né? Como que foi? Quais foram os desafios na pandemia e o que vocês aprenderam, né? O que vocês tiveram que adaptar e trouxeram aqui para os dias de hoje, pós-pandemia? Como é que está isso? É super interessante essa pergunta, Juliana, porque acredito que ninguém estava pronto para uma pandemia nessas proporções, e tão pouco as empresas, né, as organizações mesmo. Eu me recordo que, acho que na segunda semana de março, se eu não estou errado, a gente teve uma reunião de conselho, onde eu estava apresentando para os meus conselheiros a chegada da pandemia aqui no continente americano. Né? A gente tinha acompanhado ali em janeiro e fevereiro muito na Europa e na Ásia. E a gente estava claro que a pandemia ia chegar aqui no Brasil, né, e nos outros países que a gente está presente. E numa discussão que deve ter demorado 15 minutos, o nosso conselheiro falou, não, nós temos que ajudar as cidades e os países que a gente está presente a se preparar e a superar a pandemia. E a gente aprovou em 15 minutos dobrar o orçamento social da Gerdau, porque não adiantava só deslocar o dinheiro de um lugar para o outro, porque os nossos parceiros históricos também precisariam de recurso para sobreviver, né, à pandemia. Sim. E essa decisão ela foi basicamente em cima de um elemento. O maior ativo da Gerdau, e é o que a gente mais se preocupa, são as pessoas. Sem as pessoas, a gente não tem razão da Gerdau existir. Então, quando a gente fala de proteger as pessoas nas cidades que a gente não está falando só do nosso colaborador. A gente está falando da família do nosso colaborador. Está falando dos vizinhos. Alguns são fornecedores, alguns são clientes, mas todos fazem parte desse ecossistema que a Gerdau vive, né, e cresce junto com ele. Então, foi super importante participar desse processo. O grande aprendizado para a gente, enquanto empresa, foi que atuar em rede é muito mais rápido e o impacto é muito maior. Ele é escalado. Então, quando a gente teve a oportunidade, durante a pandemia, de construir 3 hospitais, e não era um hospital de campanha, foi um hospital fixo, que continua funcionando até hoje no SUS. Olha que demais! E a gente conseguiu usar outras empresas como parceiras para acelerar o processo, e a gente construiu 2 hospitais, foram em São Paulo e em Porto Alegre. O hospital de Porto Alegre foi o hospital mais rápido construído na história do Brasil. Foi entregue em 30 dias. Em 30 dias estava a chave com o prefeito, com lençol nas 60 camas de leito de atendimento à UTI. Então, poder fazer isso, soluções rápidas para atender a população, assim como a gente ajudou com outras empresas, se não me engano, foram 12 empresas junto com a Gerdau, que importaram 5 mil concentradores de oxigênio dos Estados Unidos para suprir a demanda de falta de oxigênio que a gente estava tendo em algum momento da pandemia. Sim. Então, esse trabalho em rede e não ficar botando energia na discussão de quem é o responsável, de quem causou o problema, mas sim na solução. Foco na solução, né? Foco na solução e nas pessoas, porque se a nossa preocupação maior é as pessoas,
Sim. a gente tem que buscar a solução mais rápida. E aí foi super legal ver poder público, seja prefeitura, governo estadual, governo federal, setor privado, terceiro setor, sociedade civil organizada, trabalhando para tornar viável, num curto espaço de tempo, essas soluções. Então, para a gente é muito orgulhoso, inclusive, de passar na frente do hospital aqui em São Paulo, tem M. Boi-Mirim, e tem o Santa Catarina, ali perto de Congonhas, está operando, e 100% no SUS. Né? É o aço da Gerdau que foi construído, Santa Catarina foi em 38 dias, e está funcionando para a cidade de São Paulo. Né? E além de outros 9 hospitais que nós reformamos no Brasil, e outros 2 na América Latina. Então, isso para a gente é atuação, é aprendizado, mas também é deixar um legado para a sociedade. E maravilhoso que os hospitais permaneceram, né? Eles estão atuando até hoje. Não foi ele montou e pronto, a pandemia foi embora, tirou foco nas pessoas, né? Maravilhoso. Eu fico fico até emocionada aqui mesmo, porque, puxa, é um carinho muito grande que vocês têm e dá para ver, conforme você fala, no teu formato aqui, no teu rosto, no teu sorriso, no teu olho, o quanto de orgulho, né? Quanto te enche de orgulho fazer parte da família Gerdau. Parabéns. Muito, muito bom mesmo. E eu vou fazer uma pergunta que não estava combinado. Você fala Tá tanto bom. de legado e não estava combinado, eu vou te pegar aqui, quem sabe faz ao vivo. A gente tem um tempo aqui no nosso episódio, né? Eu costumo não passar muito dos 20 minutos e eu gostaria de abusar aqui de você pedindo para você deixar uma mensagem que sirva de inspiração para todas as novas empresas que estão começando. A Gerdau tem mais de 20 anos, tem, né, mais de 100 anos, perdão, né, muita experiência, muita história para contar. A gente tem tanta startup que está começando e já entra com os 4 pilares do capitalismo consciente, estão aqui evoluindo. Que mensagem você deixaria para essas empresas que estão aqui começando conosco como incentivo? Eu queria compartilhar assim talvez algumas das frases, né, que a gente vive na Gerdau, e para mim é super importante, né? Uma delas acho que é até super comum, assim, o porquê que eu acordo todos os dias, né? O que eu estou fazendo que está agregando alguma coisa para a sociedade, o que me dá ânimo de acordar de manhã e fazer o que eu vou fazer. Uhum. E isso é olhar um pouco, quando a gente fala legado, parece uma coisa tão complexa, tão distante, mas as pessoas que trabalham com a gente e tornar o ambiente de trabalho melhor já é uma forma de você deixar um legado para os seus colegas. Então, independente do tamanho da organização que você tem, seja ela pública, privada ou do terceiro setor, é muito legal o que me motiva e o que eu quero fazer. Eu me sentiria bem trabalhando nesse lugar, é isso que eu quero deixar de legado para a sociedade e até para os meus filhos e para os meus netos, olhar no longo prazo. Então, tem uma frase que também nos ajudou a refletir muito dentro da Gerdau, se a Gerdau deixasse de existir, ia ser melhor ou pior para o planeta? Olha que reflexão boa. E tem negócios que você vai ver, talvez há 20, 30 anos atrás, que hoje não existem mais. Porque para a sociedade, eles não fazem mais sentido. A sociedade evolui, muda, né? Está em constante evolução. E por isso que eu acho que independente do tamanho da organização, é muito mais o quanto que você está disposto a entregar. E a sua organização pode ser um grande vetor dessa transformação e desse legado. Maravilhoso. Paulo, gratidão por você estar aqui compartilhando um pouquinho do teu dia a dia, um pouco da Gerdau aqui para a gente, sua agenda super, né, ocupada. Eu estou super feliz de verdade de ter conseguido esses minutinhos aqui com você. Obrigada mesmo, de verdade. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Boa! Será sempre muito bem-vindo. E a gente vai ficando por aqui, vamos despedindo aqui de você que está assistindo a gente. Toda semana aqui na nossa websérie, a gente conversa com uma empresa associada aqui no nosso ecossistema. Hoje foi com a Gerdau. Tem outros episódios que você pode assistir, ficam aqui todos disponíveis aqui no YouTube. Se você não conhece ainda o movimento, olha só, uma ótima oportunidade para você se associar gratuitamente. Aqui no descritivo do vídeo a gente sempre deixa o link para você se associar. Se quiser associar a sua empresa também, eu estou aqui à disposição de vocês. Aproveita, agora eu estou virando youtuber, Paulo, no final sempre falo. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e fazer parte desse movimento aqui conosco. A gente vai ficando por aqui. Um beijo
e até a próxima.